Você já parou para pensar que aquele suplemento natural de energia, à base de taurina, cafeína ou guaraná, pode na verdade estar minando silenciosamente a saúde do seu coração, especialmente na terceira idade? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de idosos e tenho observado com preocupação o aumento de arritmias, palpitações e até quadros de taquicardia ventricular em pacientes que consomem essas substâncias em doses elevadas. Esses compostos agem diretamente no sistema nervoso autônomo e no músculo cardíaco. A cafeína, ao bloquear os receptores de adenosina no cérebro, promove liberação massiva de adrenalina e noradrenalina, elevando a frequência e a força de contração do coração. Já a taurina, embora seja um aminoácido com ação moduladora de cálcio e potencial protetor em doses baixas, em concentrações acima de 3-4 gramas por dia, altera o influxo iônico nos cardiomiócitos, favorecendo disparos elétricos descoordenados. E o guaraná, vendido como 100% natural, pode conter até 300 mg de cafeína por grama de pó, agravando ainda mais esses efeitos simpaticomiméticos. Além de elevarem abruptamente a pressão arterial, menos com picos que não retornam ao normal por horas em corações envelhecidos. Essas substâncias interferem no sono, aumentam o cortisol crônico e promovem inflamação endotelial, acelerando a formação de placas de ateroma. Os idosos, cuja resposta barorreflexa é menos eficiente, e o sistema de condução elétrica cardíaca já apresenta degeneração fisiológica, ficam especialmente vulneráveis, desenvolvendo arritmias supramenos e ventriculares, taquicardias paroxísticas e, em casos graves, fibrilação atrial. Neste conjunto de blocos, vamos aprofundar as doses de taurina, cafeína e guaraná, que já se mostraram capazes de disparar arritmias em idosos. Segundo estudos clínicos, porque natural não é sinônimo de seguro, analisando ingredientes não regulamentados e variações de concentração em suplementos comerciais alternativas seguras para obter energia, com abordagens nutricionais e práticas de estilo de vida que estimulam a vitalidade, sem sobrecarregar o coração. Plano de 4 semanas para reduzir gradualmente a dependência de suplementos energéticos e fortalecer seu metabolismo natural de produção de energia, precauções finais e orientações para quem ainda precisar de doses moderadas, evitando interações com medicamentos e respeitando condições clínicas específicas. Estudos clínicos em populações idosas indicam claramente quais limites de ingestão diária dessas substâncias já se associam a eventos arritmógenos ou a pico de pressão perigoso. 1. Cafeína, dose segura recomendada para idosos, até 100-150 mg por dia, o equivalente a uma xícara de café coado de 200 ml. Dose de risco, acima de 200 mg numa única tomada, ou cumulativa acima de 300 mg. Efeito observado em idosos hipertensos. Ingestão única de 200 mg produziu aumento de 15-20 mmHg na pressão sistólica e de 10-12 mmHg na diastólica, com pico entre 30 e 60 minutos após a ingestão e retorno ao basal, em paralelo, apenas após 4 registro de episódios transitórios de taquicardia. Sinusal 12013, 0 BPM e extrasístoles ventriculares isoladas, especialmente em quem já apresentava disfunção nodal, estourando amaisado. 120 voluntários, média de idade 68 anos. 2. Taurina dose segura recomendada para idosos, até 1,5-2 gramas diárias, distribuídas em 2 tomadas. Dose de risco. Ingestão superior a 3 gramas num único dia. Efeito observado. Estudos controlados mostram que em idosos com cardiopatia isquêmica, suplementação aguda de 3-4 gramas de taurina resultou em prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, favorecendo episódios de bradicardia sinusal, seguida de extrasístoles supraventriculares. Ensaio clínico, 45 pacientes, média de idade 70 anos. 3.
Guaraná concentração média de cafeína no pó seco, 1,503, 0,0 mg por grama, dependendo da origem e do método de extração. Dose de risco, consumo de 1 grama de pó concentrado pela manhã, 1,503, 0,0 mg de cafeína, e mais 1 grama à tarde. Efeito observado em voluntários idosos saudáveis, 2 doses de 1 grama manhã e tarde elevaram a pressão arterial média em 12 mmHg e 8 mmHg, com pico de liberação de cortisol 50% acima do basal no final do dia, além de queda de 15% na variabilidade da frequência cardíaca HRV, noite Kurosuoba 30 participantes, média de idade de 66 anos, deixam claro que mesmo tratando-se de compostos naturais, os riscos são reais quando as doses ultrapassam os limites seguros. No próximo bloco, vamos entender por que natural não significa isento de regulamentação ou de efeitos adversos, analisando a variabilidade de concentração em suplementos comerciais e a falta de fiscalização rigorosa. Ao contrário do que muitos acreditam, natural não é sinônimo de seguro, especialmente em suplementos energéticos, onde a concentração de princípios ativos varia amplamente entre lotes e marcas, e a fiscalização costuma ser limitada. Falta de padronização de concentração em análises de mercado. Lotes diferentes de cápsulas de Guaraná rotuladas como Cienton puras variaram de 120 mg a 350 mg de cafeína por grama de pó, sem aviso no rótulo. Isso faz com que o consumidor não tenha como controlar sua dose real, correndo o risco de ingestão inadvertida de doses arrítmicas. Produtos à base de taurina frequentemente exibem apenas suplementação de 500 mg por cápsula, mas testes independentes revelaram que algumas marcas continham até 800 mg por dose, quando a recomendação segura para idosos é de até 1,5-2 gramas ao dia, repartidos em tomas. Presença de ingredientes não declarados, fiscalizações em suplementos de energia. Encontraram, em 30% dos produtos, substâncias estimulantes sintéticas, como sinefrina, similar à efedrina, ou até traços de anfetaminas, que têm ação vasoconstritora potente e são proibidas em muitos países para venda livre. Misturas de extratos vegetais, sem controle de teor de alcaloides, por exemplo, folhas de matcha, verde e guaraná juntos, podem criar sinergias inesperadas, amplificando o efeito de cada substância e aumentando a carga simpático-mimética. Ausência de testes em populações sensíveis. A maioria dos estudos de segurança é feita em adultos jovens saudáveis. Há escassez de dados sobre idosos que metabolizam substâncias mais lentamente e têm maior suscetibilidade a interações medicamentosas. Nenhum órgão regulador exige estudos de estabilidade para o extrato após a abertura do frasco, ou seja, antioxidantes e compostos voláteis podem degradar-se rapidamente, alterando o efeito real do suplemento ao longo do consumo. Rotulagem enganosa e claims de marketing. Expressões como fonte natural de energia ou melhora o foco sem efeitos colaterais não são avaliadas por agências sanitárias de forma rigorosa, permitindo que empresas extrapolem benefícios sem comprovação. A letra miúda geralmente diz não exceder a dose recomendada, mas não esclarece qual é a dose segura para cada grupo etário ou condição clínica, deixando o idoso sem parâmetro de uso. Interações farmacológicas não explicitadas, suplementos de guaraná ou cafeína são vendidos, sem advertência sobre potencial interação com beta-bloqueadores, anticoagulantes ou antidiabéticos. A combinação pode reduzir a eficácia do medicamento ou aumentar riscos de hipotensão ortostática e hipoglicemia. Muitos idosos tomam vários remédios ao mesmo tempo, e a carga total de estimulantes acaba sendo subestimada quando somamos café, chá, medicamentos e suplementos naturais. Conclusão desse bloco: comprar um suplemento apenas porque é à base de plantas não basta, é fundamental escolher marcas que apresentem certificações
independentes de qualidade. Informem exatamente o teor de cada composto em cada lote e disponibilizem estudos de estabilidade. No próximo bloco, vamos explorar alternativas seguras para obter energia e foco sem sobrecarregar o seu coração. Para manter níveis adequados de energia e foco, sem sobrecarregar seu coração com estimulantes potentes. Considere estas alternativas seguras e respaldadas por evidência, que podem ser integradas à sua rotina sem risco arrítmico. Ajustes nutricionais: carboidratos de baixo índice glicêmico, consuma aveia, batata doce, leguminosas e frutas como maçã ou pera no café da manhã. Esses alimentos liberam glicose de forma gradual, evitando picos e quedas bruscas de insulina, que muitas vezes levam à sensação de cansaço e ao desejo por estimulantes artificiais. Proteína magra em intervalos regulares. Inclua ovos, queijo cottage ou iogurte grego em lanches entre as refeições. A proteína sustém a produção contínua de neurotransmissores como a tirosina, precursora de dopamina e noradrenalina, sem os efeitos colaterais da cafeína. Gorduras saudáveis: abacate, oleaginosas e azeite de oliva extra virgem fornecem ácidos graxos de cadeia média que o fígado converte em energia rapidamente, promovendo sensação estável de disposição cerebrais, sem excitação excessiva. Suplementos leves e cardioprotetores: rhodiola rosé 100200 mg. Adaptógeno que melhora a resistência ao estresse e a capacidade de concentração, com ação moderada sobre cortisol, sem efeitos arrítmicos. Coenzima Q10 100 mg dia otimiza a produção de ATP nos cardiomiócitos, aumentando a energia celular de forma direta e segura, além de proteger o endotélio contra estresse oxidativo. L-tianina 100200 mg, encontrado no chá verde. Modula o efeito da cafeína quando esta é consumida em quantidades muito baixas, 30-50 mg, promovendo relaxamento, sem sonolência e melhora do estado de alerta. Estratégias comportamentais: pausas ativas a cada 60-90 minutos, 5 minutos de caminhada leve ou alongamentos dinâmicos. Elevações de calcanhar, rotações de ombro aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e liberam endorfinas, gerando sensação de vigor. Hidratação otimizada. Muitas vezes, a fadiga vem da desidratação sutil. Beba regularmente água ou água de coco, sem adição de açúcar, que fornece eletrólitos naturais e ajuda a manter o volume intravascular adequado para suporte de perfusão cerebral. Exposição breve à luz natural. Passar 2 a 5 minutos sob luz solar matinal estimula a liberação de serotonina e regula o ritmo circadiano, melhorando o estado de alerta e evitando o apagão de meio de tarde que leva ao consumo de energéticos. Técnicas de foco e energia mental. Respiração energizante. Kapalabhati simplificado. 5 ciclos rápidos de inspirações curtas e forçadas pelo nariz. Mantendo a inspiração passiva, aumentam o influxo de oxigênio e estimulam o sistema nervoso simpático de forma controlada, sem elevar o coração a níveis perigosos. Micromeditak, AU de 2 minutos, sentar-se com os olhos fechados. Concentrar-se na sensação de apoio dos glúteos na cadeira e contar mentalmente de 1 a 20, em um ritmo estável, reduz a fadiga mental e restaura a clareza cognitiva. Planejamento de cronograma de energia natural: manhã, carboidrato de baixo, EG, proteína mais exposição ao sol meio da manhã, pausa ativa mais hidratação, L-tianina se precisar, almoço, refeição equilibrada com gorduras saudáveis e vegetais coloridos, início da tarde, breve caminhada de 5 minutos, Micromeditak, o lanche da tarde oleaginosas, fruta, esse necessário, 50 mg de cafeína, pura metade de uma xícara de café forte associado a 100 mg de L-tianina final da tarde. Coque 10, ou rhodiola, se programado mais pausa ativa com essa abordagem integrada. Você obtém energia estável ao longo do dia, minimiza o uso de estimulantes arrítmicos e fortalece seu metabolismo natural, tudo com um risco reduzido para o seu coração. Plano de 4 semanas para reduzir a dependência de suplementos energéticos e fortalecer
Sua energia natural. Semana 1, menos mapeamento e substituição parcial. Registro de consumo atual. Anote diariamente todos os suplementos energéticos que ingere cafeína. Guaraná, taurina, quantidades e horários. Substituição gradual para cada dose de suplemento. Substitua metade por uma das alternativas seguras. Se você toma 200 miligramas de cafeína, reduz para 100 miligramas e complemente com L-tianina 100 miligramas. Se tem taurina, substitua 1 grama por 100 miligramas de CoQ10. Implementação de pausas ativas. Programe lembretes a cada 90 minutos para uma pausa de 5 minutos de caminhada ou alongamento. Isso ajudará a reduzir a necessidade de estimulantes. Semana 2, menos reforço nutricional e redução progressiva. Café da manhã, reforçado. Consuma aveia mais iogurte grego, frutas, garantindo ao menos 20 gramas de proteína e 40 gramas de carboidrato de baixo EID para manter a glicemia estável. Redução para uma única dose diária de estimulante. Centralize qualquer dose de cafeína ou guaraná apenas no início da manhã, até 100 miligramas, e elimine as tomadas vespertinas. Utilize rhodiola 100200 mg como reforço de meio de manhã, hidratação Se ainda e precisar eletrôlitos. de energia. Acrescente uma porção de água de coco aos lanches da manhã e da tarde, para repor eletrólitos sem estimulantes. Semana 3 menos, introdução de técnicas de energia natural, micromeditação dupla. Pratique micromeditação de 2 minutos antes do almoço e antes da sesta, usando a técnica de contagem para restabelecer o foco sem estimulantes. Kapalabhati controlado, substitua eventuais doses vespertinas de café 50 mg por 5. Ciclos de respiração energizante Kapalabhati, simplificado ao fim da tarde. Ajuste alimentar noturno. Evite estimulantes noturnos e garanta refeição leve, com vegetais cozidos, proteína magra, para preparar o corpo ao descanso. Semana 4 menos consolidação e autonomia, eliminação completa de suplementos estimulantes. Se restar apenas 100 miligramas matinais, avalie reduzir para 0, confiando em seu novo padrão de energia natural. Alimentação, pausas ativas e técnicas de respiração. Monitoramento de desempenho. Meça sua produtividade, nível de energia e humor em escalas de 1-5 ao longo do dia, comparando com o início do protocolo para reconhecer ganhos. Ajustes finos. Se perceber queda de rendimento sem estimulantes, reintroduza apenas 50 mg de cafeína no café da manhã, sempre acompanhada de L-tianina, e mantenha as demais estratégias comportamentais e nutricionais. Ao final dessas 4 semanas, você terá reduzido gradualmente sua dependência de taurina, cafeína e guaraná, substituindo-os por hábitos que promovem energia estável, sem picos arrítmicos ou sobrecarga cardíaca, e garantindo mais saúde e disposição no seu dia a dia. Antes de eliminar por completo os suplementos energéticos, considere estas precauções e adaptações individuais para manter segurança e eficácia. Interações medicamentosas. Se você faz uso de beta-bloqueadores, anticoagulantes ou antidiabéticos orais, verifique com seu cardiologista se a introdução de adaptógenos, como rhodiola ou L-tinina, requer ajuste de dose de remédios, pois eles podem potencializar efeitos hemodinâmicos ou metabólicos. Em particular, rhodiola pode diminuir a necessidade de medicação ansiolítica, em alguns casos, mas requer monitoramento de pressão e ritmo cardíaco, hipotensão ortostática. Ao reduzir estimulantes e adotar pausas ativas, alguns idosos relatam sensação de tontura ao levantar. Se isso ocorrer, levante-se mais devagar. Faça primeiro 5 respirações profundas, sentado, e reavalie a hidratação e o nível de eletrólitos, especialmente sódio e potássio. Se persistir, retome gradualmente 50 mg de cafeína pela manhã para manter a estabilidade hemodinâmica. Fragilidade gastrointestinal. Suplementos como CoQ10 ou rhodiola podem causar desconforto estomacal em estômagos sensíveis. Prefira versões de liberação prolongada ou ingestão junto a refeições.
e comece com dose mínima 50 mg para testar tolerância antes de aumentar. Distúrbios do sono. Embora a L-tianina e micromeditação auxiliem, alguns idosos podem sentir ressaca de sono se praticarem pausas energizantes, Kapalabhati muito próximas da hora de dormir. Nesse caso, limite respiratórios energizantes para o período da manhã e substitua pelo ciclo 5-5, -5 relaxantes à noite. Condições crônicas, pacientes com insuficiência renal, especialmente em estágio avançado, devem ajustar a ingestão de eletrólitos. Prefira água de coco diluída ou apenas água pura durante o protocolo e monitore potássio e sódio a cada 2 semanas com exames de sangue. Mobilidade reduzida. Se pausas ativas em pé não forem viáveis, execute alongamentos dinâmicos de membros superiores, elevações de ombro, rotações de punho e, se possível, exercícios isométricos de perna sentado, contração de panturrilhas e isquiotibiais por 5S, relaxamento por 5S, 10-15 repetições para estimular a circulação sem necessitar de apoio em pé. Perfil ansioso em idosos com transtorno de ansiedade. A introdução de adaptógenos deve ser feita sob supervisão psiquiátrica, pois alterações na serotonina e no cortisol podem interferir no uso de antidepressivos ou ansiolíticos. Uma abordagem integrada com psicoterapia pode otimizar resultados. Monitoramento remoto. Utilize aplicativos de saúde ou relógios com sensores de frequência cardíaca para acompanhar variações ao longo do dia, colocando alertas suaves para lembra-low dos horários de pausa e ingestão de suplementos leves. Compartilhe relatórios semanais com seu médico para ajustes contínuos. Suporte social. Envolva um familiar ou cuidador no seu protocolo de energia natural para incentivar-lo e ajudá-lo a manter o registro de consumo, pausas ativas e medicações. A responsabilidade compartilhada aumenta a adesão e fornece uma rede de segurança, caso você não perceba sintomas adversos. Com essas precauções, você consolida uma estratégia de energia sustentável e segura, reduzindo gradualmente a dependência de estimulantes potentes sem comprometer o ritmo ou a pressão do seu coração. Você já sentiu palpitações após tomar um energético? Conte sua experiência e ajude outros a ficarem alertas.